Olá pessoal, mesmo com todos os conceitos que nós vimos até aqui, ainda assim é importante que o profissional de vendas de consórcio tenha conhecimento sobre os cálculos envolvidos. Isso inclusive na formação de parcela, cálculo de lance, alteração de valor de bem. Isso porque o cliente ele pode questionar e você sempre tem que estar pronto para responder as dúvidas do cliente para auxiliar no seu processo de venda e pós-venda também. E o primeiro tópico que nós vamos tratar é a questão de formação das parcelas. As parcelas elas são definidas por fundo comum, taxa de administração e outros custos envolvidos, como fundo de reserva e seguros. O fundo comum é o valor pago para ser destinado à aquisição de bens e serviços pelos integrantes do grupo, isso no momento das contemplações. A taxa de administração é a remuneração que a administradora de consórcio recebe para poder prestar serviço para o consorciado e para o grupo. Em algumas situações, isso tem que estar previsto em contrato, a administradora pode antecipar os recursos da taxa de administração. O fundo de reserva ele é destinado a garantir o funcionamento do grupo e eventuais despesas que surgirem. E uma observação importante é que, se o grupo não tivesse formado no prazo de até 90 dias, o consorciado tem direito à devolução integral dos recursos com correção. Um segundo tópico que nós vamos tratar agora é com relação ao cálculo do valor das parcelas. E aí um exemplo que eu posso dar aqui, se você quer chegar na amortização mensal do fundo comum, por exemplo, você pega 100% e divide pelo prazo. Vamos por um prazo de 60 meses, dividindo 100% por 60 meses. Por mês vai ser amortizado de fundo comum 1,67%. Isso considerando uma amortização linear, tá? Que geralmente é cobrado assim na prova. Em relação ao cálculo da taxa de administração e do fundo de reserva, uma dica que eu dou é você pegar o percentual de cada um ou dos dois somados e dividir também pelo prazo. Por exemplo, uma taxa de administração de 10% num prazo de 60 meses, ele representa 0,167% ao mês de taxa de administração. E considerando um fundo de reserva de 1,5% sobre o total, dividindo por 60 meses, você vai chegar a uma taxa mensal de 0,025%. E aí, considerando o prazo que eu falei e as taxas, pegando um crédito aí de 50 mil reais, chegamos a 833,33 de fundo comum, 83,33 de taxa de administração e 12,50 de fundo de reserva. Somando os três, a nossa parcela dá 929,17. E o terceiro tópico que a gente trata são situações diversas aí em relação ao cálculo das parcelas. Bom, existe a possibilidade de uma administradora fixar percentuais variáveis de amortização mensal, mas geralmente na prova isso é cobrado de forma linear, até para facilitar nos cálculos. As parcelas elas podem ser reajustadas de acordo com a variação do valor do bem. E aí essa questão do reajuste vai depender do segmento, da forma como a administradora trabalha também. Existe a possibilidade de alteração no valor do bem, do crédito de referência. Isso também depende de anuência da administradora, para a questão de cálculo de capacidade de pagamento. E também isso tem que estar limitado, lembrando aquela regra dos 50%, né? Ele não pode ser nem superior ao maior valor do bem de referência, nem inferior ao menor valor do bem de referência daquele grupo. Existe também a possibilidade de antecipação das parcelas, geralmente quando o cliente dá um lance, ou também a pedido do próprio cliente, e às vezes também pode ter utilizado a carta de crédito e ter sobrado ainda algum valor, isso também pode ser utilizado para amortizar o saldo devedor. E com relação à quitação do contrato, ela ocorre quando é pago 100% do plano. A quitação não dá direito à contemplação. E a melhor data para fazer a quitação é na data da Assembleia de Contemplação, até porque depois da quitação o valor do bem pode sofrer alguma alteração, algum reajuste. Então aí o cliente pode ficar com algum valor em ser ainda para pagar. Então existe uma data melhor para que seja feita a quitação do contrato. Assim como no caso do lance, o FGTS ele também pode ser utilizado para amortização ou quitação do contrato. Isso respeitado as regras do FGTS também, tá? Bom, pessoal, o quarto tópico eu deixei para a gente estudar alguns casos práticos de cálculo que podem ser cobrados na prova.
Mas uma dica importante que eu dou é de prestar atenção no que está sendo pedido no enunciado, exatamente o que está sendo pedido, porque sempre tem alguma alternativa lá que pode ser semelhante, que apresente algum valor que você calculou, mas não é o valor final ainda. Então, assim, preste muita atenção no que está sendo pedido, tá? Bom, vamos simular aqui por um valor de R$ 40 mil num prazo de 60 meses, com uma taxa de administração de 10% e fundo de reserva de 5%. E aí uma maneira que eu acho simples de calcular é já você somar todos os componentes e dividir pelo prazo. Por exemplo, 40 mil mais os 15% já da taxa de administração e fundo de reserva, eu chego num valor total que o cliente vai pagar de R$ 46 mil. Dividindo esse valor pelo prazo de 60 meses, eu chego a uma prestação de R$ 766,67. Em algumas situações também ele pode pedir apenas para você calcular algum componente da parcela. Por exemplo, se eu quiser saber quanto que o cliente vai pagar de taxa de administração por mês, eu pego esses 10% de taxa de administração dividido pelo prazo, eu chego a uma taxa de administração mensal de 0,167% ao mês. E aí, multiplicando pelos 40 mil, eu chego a um valor mensal de taxa de administração de R$ 66,67, tá ok? Agora vamos para uma situação de cálculo de alteração do valor do bem, que é muito comum também. Por exemplo, um bem que vai passar de 50 para 75 mil num prazo de 48 meses. Considerando aí uma taxa de administração de 12%, um fundo de reserva de 8%, e aí a gente arredonda para 20%, que é o custo total que o cliente vai ter. E aí uma situação que ele já pagou 10 prestações, faltam 38. Tem que ficar atento ao que o enunciado do exercício está querendo saber, tá? E vamos supor que ele deseja saber o novo valor de parcela. A parcela atual, você pega os 50 mil, mais os 20%, você chega a um valor total que o cliente vai pagar de 60 mil, dividido pelo prazo total de 48 meses, ele chega numa prestação de R$ 1.250. E aí, como ele já pagou 10, então você multiplica por 10 e chega num valor de 12.500, que é o que ele já pagou. Considerando que o novo plano é os 75 mil mais os 20%, o cliente vai ter que pagar 90 mil no total do novo plano, você já desconta os 12.500 que ele já pagou, divide pelo prazo restante, e aí você chega numa nova parcela de R$ 2.039,47. É possível também calcular pelo valor da diferença. E aí, se eu considerar só o que vai aumentar do plano, de 60 para 90 mil, você divide os 30 mil, que é o valor que o cliente vai ter que pagar a mais, pelo prazo remanescente de 38 meses. E aí você chega numa diferença de R$ 789,47. Somando esse valor com a parcela que o cliente já pagava, você vai chegar num valor de R$ 2.039,47 também, tá? Bom, vamos ver agora uma situação de cálculo de lance sobre o saldo devedor. E aí a gente vai pegar de exemplo um crédito de 90 mil em 50 meses, com a taxa de administração e fundo de reserva de 5% cada, e aí já um total de 10%, considerando que o cliente já pagou 30 parcelas das 50. E aí, um exemplo aqui de calcular um lance de 40% sobre o saldo devedor. E aí, para achar o saldo devedor, eu calculo primeiro o valor da parcela. E aí, para calcular o valor da parcela, eu pego os 90 mil mais os 10%, chego a um valor total de R$ 99 mil, e aí divido pelo prazo total de 50 meses. Chega uma prestação de 1.980. E aí, multiplicando por 20, que é o que o cliente ainda tem que pagar, eu chego num saldo devedor de R$ 39.600. Considerando um lance de 40% sobre o saldo devedor, eu tenho um lance de 15.840. Importante, tem que ficar atento ao que o exercício pede. Ele pode pedir, por exemplo, quanto que o cliente vai receber numa situação de lance embutido. E aí eu subtraio dos 90 mil, esses 15.840 de lance,
eu chego a um valor de 74.160. Lembrando, isso considerando uma situação de lance embutido, tá, pessoal? Eu finalizo por aqui as dicas sobre cálculos financeiros. Eu espero que tenha ajudado. Treinem bastante e no próximo vídeo nós vamos tratar do tema de ética e melhores práticas. Até lá!